Então, Sibeli, é o seguinte, nós vamos nesse projeto, o dinheiro Deus já nos deu, a conta bancária do Ministério Toque Divino, do Ministério da Igreja de Jesus que começou lá e que nós já sabemos que essa igreja até hoje, essa igreja de Jesus foi sequestrada, né? Satanás, Roma sequestrou a igreja e tomou posse. E até hoje ela tem lá esse resultado. Ela tem esse banco, os 153 grandes peixes, era exatamente o lado financeiro. O lado financeiro com o evangelismo. Então, os 153 peixes significam as vidas. 153 peixes significam a espécie de peixe que era conhecida no mundo inteiro. Então, Deus está falando o quê? De vidas, de evangelismo mundial. E nós nos abrimos aqui para fazer por céu, terra e mar o evangelismo mundial que eu tenho responsabilidades, que nós temos responsabilidades. Eu profetizo aqui que nós vamos atacar por céu, terra e mar, com aviões, o avião, o Paz na Terra. O Paz na Terra que Deus me falou, que aonde a gente descer, a gente vai pousar sobre cemitério e os mortos ressuscitarão. Quando estiverem chegando, vai ser assim, paz na terra. O peace on earth. Peace in the earth. Paz na terra. Então nós vamos atacar por céu, por terra, de carro, e mar, por barcos. Avião, carro e barcos. Céu, terra e mar. Então nós vamos evangelizar. O 153 significa a possibilidade, a missão de evangelizar o mundo inteiro. Ou seja, eu vou evangelizar o mundo que me pertence, o mundo que Deus me deu, o mundo que Deus nos deu. Nós vamos evangelizá-los. E aí, os recursos, os 153 peixes, significa o quê? Recursos financeiros. Quando eles lançaram a rede, foi o touchscreen. Foi quando a gente, a face assim, ó, você olha no telefone, né? Como é que é o Face? Como é que fala? Face, quando você abre o telefone pelo Face, né? ID Face, né? ID Face, Face ID. Face ID. Então assim, quando eles lançaram a rede, eles tocaram na tela do banco, na conta bancária deles, porque cada peixe daquele, que preço você dá? Aquilo que eu falei lá no barco. Que preço? O peixe é teu. Eu tô com o meu barco. Eu tô com o meu barco cheio de peixe. O peixe já é meu. Agora eu vou ao mercado. Eu vou para vendê-lo. E quanto que eu vou vender? O preço agora é meu. Só eu que tenho. Não, eram peixes raros e valiosíssimos. Ninguém tinha. Ninguém tinha o que eles têm. Ninguém tem o que a igreja de Jesus Cristo tem, que é a palavra da salvação, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, eles chegaram e falaram assim, cara, que peixe é esse? Grande e raro. Quanto que você quer? $10? Você está brincando. Então, cada um vendeu o peixe pelo preço que ele achou conveniente. Glória a Deus. Foi lá no mercado, deu para a vizinhança, mas falou assim, ó, tá aqui, ó. Então, o peixe é meu, eu vou vender. Ah, é raro? Uau, quanto que vale? $1 milhão cada peixe. Nossa! Mas vale, porque olha só, cara, o cara que tem grana foi lá e comprou o peixe. Então ali, o que Deus estava fazendo? Com os 7 discípulos que estavam, os 7 que é a inauguração, ele estava inaugurando o banco financeiro, o banco de Cristo, o banco aonde a gente tem um saldo infinito, financeiramente falando. E o que aconteceu? A igreja oficial, a religião do mundo oficial, que é Roma, que é romana, ela depois, passou com o tempo, sequestrou esse banco. Esse banco foi sequestrado. E ele... O demônio levou, o demônio roubou, né? E a religião oficial do mundo, ela sequestrou, pegou aquilo e sequestrou. Esse banco continua lá
na cidade, está estabelecido hoje na cidade de Roma. Tem esse banco lá da igreja oficial desse mundo, da religião oficial do mundo. E aí, agora o que Deus me falou? O diabo sequestrou, a religião sequestrou e continua dando frutos. Essa igreja, ela tem a força para alimentar o mundo 10, 100 vezes mais só de dinheiro que ela tem. Só de recursos que ela tem. Ela tem esse poder, ela tem essa riqueza que está lá com ela. E aí, o que Deus me falou? Ok, está sequestrado lá. Mas eu não preciso daquilo. Eles estão usando, porque o que Deus deu, Deus não volta atrás. Não tem como Deus falar assim, não vou mais te abençoar. Entendeu? A bênção dele continua. A pessoa pode não querer, é diferente. Então, esse banco está aí, está gerando, né? Está fazendo o que eles acham que deve fazer, mas foi sequestrado. Então, o que Deus está nos dando, nos mostrando? Fala assim, eu tenho outros. Eu não preciso daquilo. Aquilo já está lá, infelizmente, ficou para lá. Agora, o banco é meu. Continuo tendo poder sobre as riquezas. Continuo tendo poder e autoridade para multiplicar recursos, para fazer o que for. Eu sou o Deus que um dia multipliquei 5 pães e 2 peixes, que dava $30 esse lanche, virou 5 McFish, né? 5 pães e 2 peixes, mexeu lá, fez um patê do peixe, e aí passou no pão, temos ali 5 McFishes. Cada McFish custa $10. Então nós temos $50. $50 que é aquilo que eu falei outro dia, né? Da missão lá que Deus me deu. Eu ganhei aquela nota, te mostrei a nota, né? De $50 que eu tinha feito, que Deus ia fazer um milagre. Deus falou assim, isso aqui, aí nesse dia que eu ganhei esses $50 de caixinha, ganhei não é normal eu ganhar caixinha ou tipo, mas ganhei os $50. Deus falou assim, eu coloquei na tua mão 5 pães com um peixe. E me deu muita vontade naquela sexta-feira ir lá no McDonald's. Eu fui lá e comi um McFish. E foi quando Deus começou a falar assim, escuta, esses $50 que você ganhou é o valor dos 5 pães e 2 peixes. Cada peixe custou $10. Então aí, nós chegamos o quê? Quando Jesus multiplicou, ele pegou $50, tinha 30 mil pessoas, entre homens, mulheres, crianças, adultos. Tínhamos ali 30 mil pessoas naquele dia seguindo Jesus. Que a Bíblia fala que Jesus andava com o quê? Com multidões. Eram multidões que Jesus andava, concorda? Uhum. Então essa multidão que o Espírito Santo me revelou eram 30 mil pessoas. Então pegamos $50. Jesus pegou os $50, conversou com os $50, os $50 se multiplicaram e virou o quê? $1,5 milhão de dólares. Ou seja, uma notinha simples de $50, ou seja, 5 pães e 2 peixes, que os discípulos desprezaram, né? Isso não dá para nada, vai começar 5 pães e 2 peixes, dá para uma multidão? Não vale nada, não conseguimos, não dá para nada. Não dá para quem trabalha com o lado esquerdo do cérebro. Não dá para quem trabalha com a razão. É exato, você pega lá, tem 30 mil pessoas, tem 5 pães e 2 peixes, cara, isso aqui não tem o que fazer. Agora, não diga que não dá, não diga que não tem o que fazer. Né? O lado esquerdo do nosso cérebro vai trabalhar com a racionalidade. E o diabo atua com o lado esquerdo do nosso cérebro. É onde o diabo tem acesso. Ele não pode entrar dentro, mas ele tem a influência dele. Ele vem e fala, não dá para nada. A gente, o Satanás vê na nossa mão um dinheiro, vê os 5 pães e 2 peixes, ele já vem e fala, isso não serve para nada. Aí ele ativa lá dentro do meu cérebro. Quando ativou dentro do meu cérebro, a minha boca vai falar. Vai falar o quê? Sobre a influência satânica. Então, em nome de Jesus, eu estou quebrando essa influência satânica, esse acesso que ele tem de vir falar no nosso ouvido, de vir querer ativar o lado da razão, o lado da racionalidade, que aí vira a incredulidade. Aí você olha para essa multidão, André, ele falou para André, né? Olha aí para essa multidão. Como é que você vai dar 5 pães e 2 peixes? Teu mestre está doido. Satanás falou para André, o discípulo de Jesus. Seu mestre está xarope, cara. Ele não cheirou areia. Só pode ter cheirado areia do deserto. A areia do deserto deve estar, em vez de cheirar droga, cheirou areia. Mas aí Jesus vem
pega os 5 pães e 2 peixes e fala o quê? Os 5 pães e 2 peixes, você está vendo aí essa multidão? Essa multidão é crente. Crente come. Crente come com força. Então você vai alimentar eles e vai sobrar. O que você está fazendo com as sobras de comida? Não jogue mais fora, dê para alguém. Faça o suficiente para você comer, porque Jesus falou assim, olha, eles comeram tudo, né? Ninguém percebeu. Então aqui, ó, eu tenho na minha mão, eu tô aqui com a nota de $50. O que eu tenho na minha mão? 5 pães e 2 peixes. Tá, e o que eu tenho na minha mão? Lembra? Já, lá naquele dia a gente falou isso também. Eu tô aqui com $50 na mão. O que eu tenho? Tem uma nota de 50. O que tem na minha mão? O que eu botei na mão da Cibele, inclusive? $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão de dólares. Então, eu não tenho aqui $50. Eu tenho aqui $1,5 milhão de dólares. Ou seja, se você pega a semente, né, de uma fruta, todo mundo fala assim, pega uma semente de maçã, põe na mão da pessoa, tem uma semente de maçã. Não é uma semente de maçã. Aquilo é uma macieira que tem 200 maçãs, que tem milhares de maçãs por safra. Aí, mas a gente sempre, não, é uma maçã, não, então aqui, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e falou assim, olha, você vai alimentar toda essa multidão e todo mundo vai se saciar e vai sobrar. Então, conversando com o elemento, você tem que falar, meu salário, meu dinheiro, olha, você vai pagar todas as contas e vai sobrar para mim ir no shopping, para mim comprar um carro novo, para mim dar de oferta, para mim vai sobrar para mim passear no shopping, passear no mundo aí, fazer viagens e ainda vai sobrar para mim poupar. Eu vou colocar na minha caderneta, na minha conta de poupança. Ou seja, o que aconteceu? $50 que deram de oferta para André, nas mãos de André, e ele disse que não dava para nada, o que eu vou fazer com $50? Tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. É isso que eu vejo as pessoas fazendo com o salário dela. Nossa, meu salário não dá para nada. Pronto, se você falou que o seu salário não dá para nada, vai ser igual André. Vai ficar frustrado lá só com 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus... Porque tá falando que não dá pra nada e nunca vai dar, né? Nunca vai dar. E Jesus não quer ele fazer o milagre. Ele falou para os discípulos, dê vocês de comer a essa multidão. Uau, só falar assim, cara, tá, aí quando ele falou assim, o que eu preciso? Precisava de pelo menos uma matéria-prima, não precisava? O milagre não sai do nada. O milagre precisa de uma matéria-prima. Jesus, para curar o cego, ele cuspiu no chão, fez barro, né? E passou. Aquilo que era? Era uma matéria-prima. Então, agora, veja bem que o Senhor, ele falou assim, olha, dá de comer a multidão. Aí ele já colocou a matéria-prima do milagre na mão do discípulo dele, na mão do apóstolo dele. Olha, já está aí na tua mão. Aí o que ele fez? Trabalhou com o lado esquerdo do cérebro. O Satanás, o pai da mentira, o filho de uma desgraça, o filho, né, da grande prostituta, falou, cara, não dá pra nada, vai lá e fala não dá pra nada. À medida que ele falou que não dava pra nada, Jesus falou assim, ok, eu queria que ficasse registrado assim, e André pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 30 mil pessoas. Mas como André não fez, Jesus pegou para ele, falou, ok, eu não preciso disso, eu já sei o que é isso, eu já só queria que você experimentasse. Então eu quero me abrir para experimentar o que os olhos não viram, o que não passou pela minha mente humana, o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, é isso que eu quero experimentar da parte de Deus. É isso que nós vamos experimentar da parte de Deus. Não aceitamos. Então, Satanás, com seu espírito de incredulidade, nós te repreendemos. Nós trabalhamos o lado direito, o lado do espiritual, o lado vertical. O lado direito é o horizontal, é a razão. O lado vertical, o lado direito é vertical, conecta direto com a fonte, conecta direto com o Criador. E é isso que nós vamos, Senhor, eu quero acessar através da verticalidade dos meus pensamentos. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus.
vertical, visão vertical. E assim, a visão vertical surpreende a visão horizontal. Aí quando eles descobriram, eles tinham comido, estavam de barriga cheia, uau! Aí Jesus vai e fala, ajunte o que sobrou e levem, para que nada se perca. E aí eles deram conta do milagre. Então, Senhor, nós queremos ativar isso nas nossas vidas. E aí, os 153 grandes peixes, então o que que nós vamos fazer? A nossa conta bancária já existe. Então, Senhor, nos dá os barcos, em nome de Jesus. Senhor, nos dá os milhões de dólares que já estamos acessando, só nos ajuda a manifestar isso. Os 153 grandes peixes, raros peixes, 153 milhões de dólares. Eu falo com 153 milhões de dólares, que para Deus é 153 dólares. Para Deus, 153 dólares é 153 milhões de dólares, 153 bilhões, trilhões, e vai para o campo do 0,0000000. E eu me lembro o dia que Deus falou assim comigo, que era para mim acessar o BC, o Banco Central, lá no Brasil, lançaram aquele lance, né? Quem tinha dinheiro perdido até hoje lá, o cara acessa e descobre que ele tem dinheiro perdido lá, dinheiro que está sequestrado. Eu quando acessei, eu tinha lá um dinheirinho e recebi de volta, não é? Uhum. Aí, quando aconteceu, Deus falou assim, você tem uma conta bancária espiritual, que é o Banco Celestial. A Cibele, todos nós temos uma conta bancária que é o Banco Celestial. E Deus falou assim comigo. Eu perguntei, Senhor, ele falou assim, você tem dinheiro retido aqui, você tem dinheiro que você não está usando porque você não quer, já está aqui. Você não sabe acessar, você não sabe mexer com o telefone, não é isso? Eu não sei mexer com a modernidade. Então eu não... Uhum. Quanta gente não sabe mexer com o telefone, com o WhatsApp e perde aí muitas coisas, não é? Aí, o que aconteceu? Ele foi e Deus falou assim comigo, o teu saldo bancário, eu falei, Senhor, qual que é o meu saldo bancário? Ele falou, o teu saldo bancário é aquilo que você conseguir imaginar. Glória a Deus. O que você conseguir imaginar. Olha que coisa fantástica. Eu sou assim, o que você conseguir imaginar. Quantos zeros você conseguir imaginar e fundamentar. Não é assim, sabe, ó. Não. Conta. Quantos zeros você conseguir colocar na frente do número 1 é o teu saldo aqui. Então, se eu colocar 10, se eu colocar 9 zeros, né? Vai fazer 1 milhão. Então, assim, 9 dígitos dá 1 milhão. Agora, se você conseguir colocar 18 dígitos, 15 dígitos, vai quantos dígitos mais depois do 1 vai ser o teu saldo bancário. Então, nós temos esse acesso. E hoje, nós estamos declarando que nós vamos atacar por terra, céu e mar. Então, com aviões. Avião. O avião que... o primeiro avião que eu comecei falando, lembra? Que era como é que você falou? Qual que era o avião que eu comecei de $1 milhão? Teco-teco. Teco-teco. Fazer o que com teco-teco? Imagina você pega... Teco-teco, Elber. Pega o iPhone 1. Pega o primeiro iPhone hoje, Cibele. O que você vai fazer com o iPhone número 1? Nós estamos no 15. O que você acha que você vai fazer com 1? Não comporta. Não comporta, né? O cara fala assim, meu, desiste. O programa que eu tenho atual não vai caber mais nesse telefone. Então, né, imagina, um jato de $1 milhão. $1 milhão é um teco-teco, Ever, que você falou, né? Vai fazer o que com teco-teco, rapaz? Aí ele me fez... Você dá um avião que vai internacional, você tá querendo um avião nacional. Não, eu achando que eu tava no máximo. $1 milhão, um jato. Deus começou a rir da minha cara. Eu falei, que o senhor tá rindo? Aí ele falou assim, rapaz... Aí me mostrou o jato do Elon Musk, que parou lá no aeroporto, que nós vamos parar também, em São Roque. Da cidade de São Roque, o aeroporto que eu profetizei e ungi aquelas terras para fazer um aeroporto que é
internacional, um aeroporto, o avião quer ver, ó, vou até achar o nome dele aqui direitinho, que eu vi esses dias. Aqui, ó, São Catarina Aeroporto Executivo Internacional. Fica na cidade de São Roque. Essa cidade eu peguei de helicóptero, ungi esta cidade, desci no meio do mato lá, na região aonde está esse aeroporto. E aí, hoje, isso depois de 25 anos aproximadamente, tem lá um aeroporto internacional. Aeroporto internacional, o que que é? Você e eu, a gente saindo aqui dos Estados Unidos, você não pode pousar em... ou você vai pousar em Congonhas, ou Cumbica, entendeu? Ou Viracopos, que são aeroportos que têm o trabalho de imigração. Então, você pode pousar, tô vendo aqui a foto do aeroporto, você pode pousar aonde tem imigração. Então aí, toca a foto dele aqui, glória a Deus, nós estaremos pousando também neste aeroporto, foi o que Deus me falou, estaremos pousando no aeroporto internacional executivo, aeroporto executivo Catarina, que foi um dia eu sobrevoando esta cidade de São Roque, eu pousei com o helicóptero lá, que eu ungi a cidade todinha, eu montei igreja lá, eu fiz trabalho de evangelismo, e foi quando Deus me falou assim, esse aeroporto existe porque você foi lá e você vai pousar o seu jato lá. Aí ele foi e me mostrou o jato de quem? Que estava pousado lá. Quando eu achei que eu estava falando, ele falou assim, olha, tem um jato lá. Eu fui olhar o jato do Elon Musk. O jato dele tinha tem o valor de 70 milhões de dólares. Aí eu fiquei todo envergonhado, eu falei assim, imagina eu vou chegar com um teco-teco parar. Eu sou assim, se você criou isso, se você ungiu esta cidade, você ungiu essa, que foi numa chácara que eu parei, né? Que é essa região aqui, aonde está esse aeroporto hoje. Ou seja, eu parei lá com um helicóptero levando a mensagem. Eu ungi pelo ar. Esta cidade, tanto outras cidades que eu fiz, foram 17 cidades, eu ungi pelo ar, eu pegava a divisa, sabe? Eu pegava o mapa, Cibele, da cidade, e eu com o helicóptero dava voltas em cima da cidade nas divisas, derramando óleo. Glória a Deus, Léo, que lindo, hein? Essa coisa louca que Deus me mandou fazer, e eu a fiz, e assim, hoje, o que nós estamos dizendo? Nós vamos, o Paz na Terra, o avião Paz na Terra, estará pousando neste aeroporto executivo internacional, ou seja, a gente vai fazer imigração lá. Você está entendendo? Por isso que a gente pode parar, porque a gente vai fazer a imigração, vai ter a imigração, como a gente vai viajar dos Estados Unidos para o Brasil também. E assim, nós vamos caminhando nessa revelação, ou seja, acessando a nossa conta bancária. E agora, os 153 peixes são grandes e raros. Tem hoje gente pescando peixe no mar. Tem peixes atum, que é uma carne que eles muito apreciada, outros tipos de peixe, que dependendo, tem peixe de $500 mil, tem peixe de 500 mil dólares, tem peixe de 700, de 100 mil, de 5 mil dólares. Tem peixe para tudo que é preço. Mas tem peixe que vai $1 milhão. Então tem gente hoje pescando em alguma parte do mundo um peixe que vale $1 milhão. Então agora, se eu tenho 153 peixes, eles são grandes e raros, o preço eu vou dar. E qual que é o preço que a Cibele dá? Eu, Weber Pinheiro, lá em Miami, no culto da Elevation Worship, 15 mil pessoas, o cara pregando sobre isso, também sobre a pesca maravilhosa, e Deus me falou assim, você tem à tua direita 153 milhões de dólares. Cada peixe desse é $1 milhão que você tem.
E eu lá naquele culto recebendo essa revelação, né, já tendo esse entendimento anteriormente, e agora o que nós vamos fazer? Acessar. Como que é acessar? Lançar a rede. Lançar a rede do lado direito, sob a revelação do Senhor. E aí nós vamos trazer para os nossos barcos, né? Trazer para os nossos barcos esse recurso que está disponível, só precisando ser pescado. Glória a Deus. Então, Sibeli, o que eu quero dizer aqui? Senhor, nos dê os 153 grandes peixes, nos dê a direção e a ação para lançar. Você imagina Pedro falando, né? Falou, cara, como é que eu vou lançar a rede? Já passou a hora do peixe, eu sou especialista nisso, eu tenho conhecimento profundo. E aí o lado esquerdo dele tentando argumentar. Cara, já era, vou jogar, inclusive já estava limpando a rede, vai sujar tudo de novo, deixa isso para lá. Não, o que ele faz? Ele vai e fala assim, Senhor, eu já fiz tudo isso, mas agora, sob tua palavra, eu lançarei. Então eles lançaram e as redes tinham a 8 metros dele, 8 metros, a 2 metros dele. O barco está aqui, tem 2 metros. De um lado do barco, apenas 2 metros de distância, tinha 153 milhões de dólares esperando por eles. Então, Senhor, nos ajude a acessar. E o que nós vamos fazer com isso? Essa é a minha promessa, esse é meu voto, esse é meu pacto que eu estou fazendo com Deus agora. O meu pacto é esse. Eu vou devolver, eu vou pegar esses 153 milhões de dólares e vou multiplicar ele. Eu vou devolver. Deus me falou no ano de 2000, quando eu cheguei aqui nesse país. Eu fiz um alto investimento em você, Weber. Um profeta que nunca tinha me visto na vida. Numa igreja americana, falando inglês. Ele disse, homem de Deus, eu não te fiz um líder de 50, de 10, de 50 ou de 100. Eu te fiz líder de milhares, de milhares, de milhares. Eu investi muito alto em você. Eu investi, Deus assim falando comigo. Eu investi muito alto em você. Agora eu espero o retorno do investimento que eu fiz. E eu estou dizendo aqui, Senhor. Estou dizendo aqui. Eu estou pronto para dar o retorno. O retorno do alto investimento que o Senhor fez na minha vida. Ministerial. O alto retorno que o Senhor espera de mim. Eu quero dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui para dar o retorno. Então eu só digo o seguinte, me ajude a acessar estes recursos que estão do meu lado direito, que às vezes eu também sou igualzinho Pedro, sou igualzinho André, sou igualzinho os teus apóstolos também. Habito no corpo humano, um corpo imperfeito e tenho dificuldade, mas tenho uma fé, tenho uma abertura, eu tenho um coração ensinável e uma obediência não cega, mas uma obediência mesmo, de fazer o que o Senhor me manda fazer. E eu prometo o retorno dos milhões de dólares, Sibeli. Nós vamos dar em vidas, em almas. Senhor, diante de Ti, eu quero acessar, quero colocar o meu Face ID nesta tela, aonde estão esses milhões de dólares, para a gente fazer o evangelismo que o Senhor nos mandou por terra, céu e mar. Os 12 barcos, Senhor, nós profetizamos os 12 iates. Cada discípulo tinha um barco. E era o número 12. Cada discípulo que Jesus chamou, eles tinham barcos. Uns eram barcos pesqueiros, outros eram barcos de passeio. Porque quem vive, e como a gente vive aqui na Flórida, todo mundo aqui tem que ter barco. Aqui dá para você ter barco, jet ski, barco, qualquer coisa, canoa, porque nós vivemos num lugar de águas. E agora, então, nós chamamos para fazer esse evangelismo por terra, céu e mar. Pelos iates,
descendo toda esta costa brasileira de navio. Quando eu vim para cá, Deus falou assim comigo: você um dia ungiu 17 cidades no Brasil. Agora você vai ungir 17 países. Amém. Glória a Deus, Joel. 17 países. E eu tenho esses países registrados na minha agenda até o dia de hoje. Quer ver? Em nome de Jesus, nós vamos descer com esses iates indo, né? Olha aqui, ó. Se passa por... Saindo dos Estados Unidos, tem... Para América Latina, tem México. Então, dos Estados Unidos, a gente vai passar pelo México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil, Venezuela, Nicarágua, República Dominicana, Cuba e Haiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 19. Esqueci Colômbia. Deu 19? Esqueci Colômbia. 20. Então, 20. Então tá aqui diante de nós. Tá aqui, ó. Diante de nós. Aonde tem água? Os nossos iates. Os iates do toque divino. Toque divino. A ilha que a gente parar. Paulo parou numa ilha. Ele chegou até a ser mordido por uma serpente. Considerava ele morto, mas ele curou a ilha inteirinha. Curou todos os enfermos na ilha que ele tinha lá. E ele salvou a ilha todinha. Paulo salvou a ilha todinha. Toda a ilha foi salva. Por quê? Porque ele chegou por mar. Fez um grande ataque. Em nome de Jesus, nós estamos fazendo esse pacto com o Senhor. Nós vamos fazer um grande ataque por terra, céu e mar. De aviões, iates, navios, carros, trens. Nós vamos fazer esse grande evangelismo e desfazer as obras do diabo e elevar o nome de Jesus Cristo, não é? Levar o nome de Jesus Cristo. Então assim, ó, na ilha de Malta, os nativos da ilha de Malta nos receberam e trataram muito bem. Começava a chover, fazer frio, eles nos fizeram uma grande fogueira. Paulo juntou o feixe e galhos e depois de jogá-los no fogo, uma víbora, por causa do calor, se prendeu na mão dele. Ao verem a cobra pendurada na sua mão, os nativos comentaram uns com os outros: este homem deve ser um assassino. Ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça não permite que continue vivendo. E sentaram todo mundo esperando Paulo bater as botas, né? Paulo, porém, sacudiu a cobra dentro da fogueira, em nome de Jesus. Nós estamos sacudindo as serpentes que estão atadas em nossas mãos, que estão querendo impedir. Nós estamos saindo no fogo do Espírito Santo. Então Paulo pegou a serpente que atacou, sacudiu a mão na fogueira, a cobra que morreu. Satanás, é você que é o derrotado. Não é eu, nem a igreja, nem o povo de Deus. Você que é o derrotado. Você pode até nos atacar, mas nada iremos sofrer, porque 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Os nativos esperavam que ele fosse inchar ou cair morto de repente, mas como não aconteceu nada, mesmo depois de terem esperado por um longo tempo, esperaram a tua morte, Sibeli, esperaram a minha morte, me picaram. Eu já fui picado pela serpente, você já foi picada pela serpente. É isso mesmo. Mas a nossa oração fervorosa, nós queimamos, sem saber, nós queimamos a serpente, aquilo que nos picou, o mal que nos picou,
Foi queimado no fogo. Então, e as pessoas depois de terem esperado, tem gente que já desistiu de esperar a minha morte. Já largaram de mão. Teve gente que esperou você, estava esperando você morrer, para falar, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Frustrados. Veja o que Deus me fala aqui. Aqueles homens na ilha ficaram frustrados. Não, caramba, primeira vez que eu ia ver um cara morrer ao vivo. Não é? Os caras sentados lá na fogueira, e aí? O cara vai inchar e vai morrer, vamos ver o que acontece. Curiosidade. Frustrou. Ficaram frustrados. O filme não teve o final que eles esperavam. O filme, Cibele, a história que Satanás escreveu, ele se frustrou. Sabe por quê? Tem a história escrita pelo dedo de Deus a nosso respeito, a meu respeito. Tem a história escrita pelo dedo de Deus. Então eu declaro o quê? Que somente a história escrita pelo dedo de Deus se cumpre em minha vida. Qualquer outra história, a minha, a dos meus pais, que tiveram história, dos nossos pais que tiveram história a nosso respeito, dos nossos familiares, ah, meu filho, ó, meu primo até que é bom, ó, meu pai tá... Eu abro mão dessas histórias para viver somente a história que Deus escreveu a meu respeito. E assim, que mudem de ideia, aqueles que desejaram a nossa morte, aqueles que estão esperando a morte física, a morte espiritual. Muita gente considerou que eu tinha morrido espiritualmente, né? Eis que surge aquele que nunca morreu. Glória a Deus. Igual Jesus. Cristo morreu? Não. Quem que morreu? Demônio. Jesus. É. Jesus morreu. Morreu. Agora o Cristo nunca morreu. Que são duas coisas. Jesus é homem e ele morreu, pagou o preço, a nossa redenção. Agora o Cristo nunca morreu. Então, aqueles que esperavam a minha morte espiritual, morte ministerial, que desejaram, que profetizaram, primeiro, eu nunca morri. Eu nunca morri espiritualmente e nunca vou morrer, Cibele. Nunca vamos morrer espiritualmente. Mas tô aqui esquentando na fogueira. Aí quando eles viram que Paulo não inchava e caía morto, mudaram de ideia. Mudaram de ideia, nossa. Mas aí olha o perigo. Começaram a dizer que Paulo era um deus. Opa, toda a idolatria que venha para dizer, nossa, Cibele, a Cibele é tal, o Weber é o tal, ó, esse é o apóstolo, esse é o... Quebro todo espírito de idolatria, de endeusamento. Eu não sou Deus. E já declaro isso, com toda essa glória que o Senhor nos dá, toda essa glória que o mundo vai ver, eu declaro, eu continuo, Deus continua sendo Deus e eu um filho dele. Ele reflete, a luz dele é que reflete. Eu não sou a luz. Eu recebo a luz que reflete em mim. Perto daquele lugar havia uns campos que pertenciam a Públio, o chefe da ilha. Ele nos recebeu em sua casa e hospedou-nos durante 3 dias. O pai de Públio estava de cama, doente, com febre e com disenteria. Paulo então foi visitá-lo. Depois de orar, colocou suas mãos sobre ele e o curou. Não foi Deus que curou. A Bíblia está dizendo que foi Paulo que curou. Porque Jesus falou assim, vai, Weber, e cura. Vá, Cibele, cura os enfermos, ressuscitai os mortos e faz a salvação. Quando isso aconteceu, todos os outros doentes da ilha ficaram sabendo. Como é que é? O cara estava com disenteria, devia ser uma malária, né, com caganeira, né, com uma diarreia daquelas. Paulo foi lá e curou o cara de caganeira, de diarreia, como você quiser. O cara não saía do trono, né, só sentado lá, defecando. Agora, corre o papo em toda a ilha. Quando isso aconteceu, todos os outros doentes da ilha, não foi da vizinhança, de toda a ilha de Malta, correram para Paulo. E todos os doentes da ilha vieram e foram curados. Aonde o navio, aonde o toque divino chegar.
aonde o The Divine Thought chegar, os iates, as ilhas inteiras serão curadas, curadas fisicamente e curadas espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo. Quando isso aconteceu, todos os outros doentes da ilha foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando embarcamos, nos deram tudo o que precisávamos. Olha só o suprimento de Deus se manifestando depois de fazer a obra. Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, não é? Então, nós fazemos esse pacto, este voto com o Senhor. Todos esses milhões de dólares para aviões, avião de 153 milhões de dólares, foi o que eu vi. Então você veja que Deus é Deus de abundante, que ele já vai nos levando sempre, assim, escuta, eu preciso treinar esses caras mentalmente, porque quando ele está pensando que ele está entrando num jato de 1 milhão de dólares, eu estou mandando um de 77 milhões de dólares. Depois, quando ele nem entrou ainda no de 77 milhões de dólares, ele me mostra um outro de 153 milhões de dólares. É um jato para 19 pessoas que eu vi. Deus mandou o vídeo na minha mão e falou assim, olha isso aqui. Aí eu tinha profetizado que o jato era de 12 pessoas, né? Um jato de 1 milhão de dólares para 12 pessoas. Deus falou assim, como é que você vai enfiar 12 pessoas dentro de um teco-teco, anta? Jato de 1 milhão de dólares para 12 pessoas? Aonde, cara? Aonde? Não tem. Não dá. Um jato de 1 milhão de dólares vai ter meia dúzia de pessoas, talvez. Né? Tem piloto, copiloto. Aí cabe mais 4 lá. Então, aí eu tô falando, não, um jato de 12 pessoas. Então, um jato de 12 pessoas ainda vai lá, que é o número apostólico, é o número do Senhor, é o número da igreja. Aí ele agora me mostra um de 19 lugares. O que é interessante, Cibele, que é o quê? 12, o que que dá 19? Por que que o número dá 19? Porque ele acrescentou mais 7. Então 12 com 7 dá 19. Ou seja, é o número da plenitude de Deus, é o número da inauguração. Então Deus já está inaugurando um jato de 19 pessoas, que é o paz na terra, o peace in the earth. O paz na terra, ou seja, esse jato vai chegar como o navio de Paulo chegou e curou toda a ilha. O jato vai descer, aonde pousar haverá paz na terra. Naquela terra toda, paz. O que que é paz? Paz financeira, paz de enfermidade. Hospitais inteiros vão ficar com os leitos vazios. Hospitais inteiros. Olha só o que que Deus me mostra aqui. Todos os hospitais da ilha de Malta ficaram com seus leitos vazios. Sabe por quê? Tem um versículo na Bíblia que eu amo ele, que ele fala o seguinte: Deus afofa a cama do enfermo. Deus afofa a cama do enfermo. O que que é isso? O que que é afofar a cama, Cibele? O que que você entende? Deus cura-te. Yes. O Senhor é o Salmo 43:1. O Senhor afofa a cama aos enfermos. Ou seja, o que é afofar? Quando você levanta de manhã, eu imagino que você arruma a sua cama, não é isso? Então o lençol tá tudo torto, tá coberto, a gente vai lá e arruma. Eu não faço isso direto, mas costumo fazer. Então o que é isso? Você afofa, você deixa a cama arrumadinha. Deus levanta os enfermos. Então Deus afofa a cama do enfermo. Tu lhes afofa, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Salmo 41, versículo 3. Então, naquela ilha de Malta, todos os hospitais ficaram com suas camas vazias. Os doentes tiveram altas. Nós vamos chegar em cidades inteiras e os hospitais vão ficar com os leitos vazios. Por quê? Nós iremos curar no nome do Senhor, mas seremos nós, no nome dele, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Nós vamos passar por cemitérios voando e os mortos vão sair. Enterros que estarão acontecendo vão ser
surpreendidos com o caixão. Que Deus está me mostrando aqui agora, Sibeli, caixão, os caras vão estar levando o caixão no carrinho, o caixão vai cair. Sabe por quê? O morto vai começar a se mexer dentro do túmulo. Glória a Deus. O morto vai começar a se mexer dentro do caixão. Vai causar espanto. E vai ter que acontecer isso para a imprensa publicar. Vai ter que acontecer o alvoroço dessa forma, porque aí vai sair no jornal. Teve um morto que estava sendo enterrado e ele, o cara jogando terra em cima dele, ele gritando lá dentro. O que foi? Vão lá e vão descobrir que o cara está vivo. Ou a mulher, a criança, vai estar vivo. Sabe por quê? Aonde tem a morte, começa o ministério da ressurreição. O diabo pode levar até o túmulo, mas no túmulo começa o poder da ressurreição. Então, os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão. Quando o avião passar, porque vai ser uma unção. Toda viagem que for feita vai ser levado azeite, óleo, que vai estar dentro da aeronave. E esse óleo, como eu estou dentro de um jato, no helicóptero, eu peguei um galão de 50 litros de azeite, comprei o azeite mais caro da época, enchi 50 litros, peguei uma mangueirinha, Sibeli, coloquei lá, fixei, e essa mangueirinha ficou vazando, sabe, escorrendo. Aí eu meti para fora, tive que convencer o piloto para viajar com uma forma que ele fez lá, e nós viajamos com uma brechinha pequena e o óleo caindo, não parou. Sibeli, eu saí, eram 8 horas da manhã com esse helicóptero, um helicóptero azul, muito bonito. E quando eu pousei de volta, 5 da tarde, 5, 6 da tarde, eu pousei no campo, lá em Osasco. Eu saí do Walmart na cidade de Osasco, saí lá do estacionamento deles e pousei de volta, quando terminei, no campo do Curintinha. Tem um campo lá na cidade de Osasco, na Vilhar onde eu morei, no Jardim Guadalupe. E eu pousei lá. Sibeli, quando eu pousei, eu olhei para o galão, eu vi cair as últimas gotas. Olha, deu certinho, hein? Sibeli, só Deus fazendo essas coisas. Só o Senhor fazendo essas coisas. Certinho, 50 litros. Então, o que eu quero dizer? Dentro desses jatos, dentro dessas viagens aéreas, nós temos que levar sempre azeite, muito azeite, muito azeite. E o que Deus está me mostrando aqui? Esses azeites vão evaporar, eles vão sair dali de dentro. Eu não posso abrir a porta do jato e lançar, ok? Porque vai ter cidade que eu vou passar, não tem como você pousar. Mas tem como eu passar por cima dela, amém? Tem como a gente passar por cima. Então, nós vamos fazer isto. E esse milagre, o azeite vai sair de dentro do jato e vai ser jogado para que a cura, olha aqui, Paulo ungiu a todos. Paulo quando isso aconteceu, Paulo colocou as suas mãos sobre ele e os curou. Paulo ungiu todos eles e eles foram curados. Então assim será em o nome de Jesus Cristo. E, Senhor, reafirmando aqui o nosso voto, nos dê estes jatos, nos dê estes iates de 12 milhões de dólares, de 6 milhões, frotas de ônibus, frotas de trens, companhias de trem. Nos dê estas coisas, esses milhões de dólares, e nós te daremos, nos comprometemos aqui, Senhor, de dar em troca a Ti as vidas, as almas. Eu prometo isso diante do Senhor. E ligando aqui com a Sibeli,
A Bíblia diz, quando dois ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Quando dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, terá sido concordado nos céus. Senhor, eu quero que tenha festas nos céus. Sibeli, outro dia Deus me falou assim, o livro, né, que vai ser o lançamento dia 11 de novembro agora, o Cemitério Particular, e eu tinha feito um propósito natural, como a gente faz. Eu falei assim, eu vou vender, para gerar dinheiro com esse livro aqui, $1 milhão, $1 milhão. Foi assim que eu fiz. 2 meses aproximadamente atrás, quando eu comecei, eu fechei a escrita, fechei tudo, paguei por tá me custando R$25 mil só o custo para esse projeto do livro Cemitério Particular. Me custou R$25 mil. E aí, o que eu fiz? Obviamente, se eu ponho dinheiro, eu quero fazer retorno financeiro também, não é? Então eu fiz esse voto, Senhor, orei à noite, eu vou fazer com esse livro aqui, no nome de Jesus, R$1 milhão. Aí deitei, feliz da vida, assim, normal. No outro dia, eu fui lá na minha mesa, aquele lugar que você conhece, que a gente come lá, que você gosta das frutas lá, né? Chega lá, dá fome em você fala, né? Chego aqui, me dá fome, dá vontade de comer fruta, e é exatamente isso, né? É santidade, é a presença do Espírito Santo, é Deus nos alimentando. E aí, eu levantei, fiz o meu café, tô lá, fritei meus ovos, tô comendo. Aí Deus falou assim comigo, o Espírito Santo, é R$1 milhão que você falou sobre os livros? Aí quando eu falou assim, Sibeli, sabe assim, por que você está me perguntando isso? Sabe assim, eu falo, Sibeli, você falou, por que você está me perguntando? Quando, Sibeli, foi assim, ele falou assim, é isso? É o que você falou, é R$1 milhão? Eu não perguntei 2 vezes, foi assim, senti uma vergonha, senti vergonha. Fiquei envergonhado, falei assim, baixei a cabeça e falei assim, não, Senhor, me desculpa, não é R$1 milhão, não. É 1 milhão de vidas, 1 milhão de almas. Quando eu falei isso, bradou, eu ali sozinho, na minha cozinha, bradou o Espírito Santo. Ele falou assim, festa no céu, eu te fiz um festeiro. Tanto é que o meu nome, Web, né? Weber significa rede, é aquele que agrega. O meu nome significa aquele que agrega, aquele que traz junto para si. É rede, o meu nome em si já é Web, né? Em inglês, Web é rede. Web, não, a nossa... Web é rede, é mesmo. Não é bem rede, mas Web, né? Web, o site, né? Então uma rede, não, né? O meu nome, uma rede, a web, né? A web hoje é uma rede. Na verdade a rede em inglês é net, mas web, né? Por exemplo, você está na internet, é web, website. Website faz o quê? Conecta você o mundo inteiro. Então por isso web, esse é meu nome, web. Aí tem o ER, né? Weber, mas web é aquele que conecta, é aquele que traz junto pessoas para si. Então assim, Deus me fez festeiro. E aí, o que o Espírito Santo falou assim, eu ouvi um brado do Espírito Santo, eu ouvi o Espírito Santo bradar, ele falou assim, por quê? Você mudou. Ele falou, não tinha nada de errado você ter falado R$1 milhão, nada de errado, mas porque você falou, mudou, abriu mão do seu R$1 milhão para ser 1 milhão de vidas, será 1 milhão de vidas, porém, R$1 milhão que você falou, serão 5 milhões. Glória a Deus. De dólares. Glória a Deus, ué. De 1 milhão que eu abri mão, Deus falou assim, por causa que você mudou, você colocou as almas, então, você está me buscando em primeiro lugar. E o que vai acontecer? O seu retorno financeiro será de 5 milhões, não de reais, de dólares. Então bora lá?
Bora fazer isso? Senhor, nós nos comprometemos a entregar nas suas mãos milhões, milhares e milhões de vidas que serão registradas, que serão confirmadas o nome delas no livro da vida. É assim que nós declaramos. Então, Senhor, faz isso. Pode fazer isso conosco. Pode fazer, porque o retorno será de 1 milhão de vidas. O retorno será de milhões e milhares de vidas. Não será? Vamos promover festa nos céus. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, se converte, o que acontece? Festa no céu. Festa nos céus. Ou seja, nós vamos fazer... eu vi o anjo falando assim comigo, falei assim, esse cara promove festa no céu. Oh, glória. Esse mensageiro, quando assim... eu vi Deus falando assim, corre anjos que preparam as festas, porque vai chegar gente, vai chegar milhões de pessoas. Então os anjos festeiros começaram a falar assim, sai correndo e prepara. Porque o profeta, o doido, o homem de Deus, vai mandar a gente para cá com força. Então, é isso, Senhor. Nós vamos provocar festa. Se preparem, anjos. Se preparem para fazer festa. Se preparem para fazer festa. Festas e mais festas. Quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Então, nós vamos... Quem promove festa, normalmente o que é? É um festeiro, né? O cara que faz festas aí, faz eventos, né? Nós vamos fazer festas celestiais. Festas nos céus. Vamos ser agenciadores de fazer festas nos céus, em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Não, você já falou tudo aí. É um profeta aqui. A boca. Quando profetiza, acontece. A metralhadora aqui, né? O profeta, olha, espelho. Glória a Deus. O cliente acabou de sair daqui, você ligou e nós estamos aqui fazendo esse culto, esse plantio, esta festa maravilhosa. Glória a Deus. Então assim seja, vamos dar o retorno para o Senhor, não é dinheiro. Não são os milhões de dólares. Não é por isso. São os milhares e milhares, milhões de vidas. É isso que a gente vai buscar, milhões de vidas. Em nome de Jesus. Dá o retorno. Deus investiu alto em você. Deus investiu na minha vida, investiu na tua também. Agora, vamos dar o retorno. Recalcado, sacudido e transbordante. Milhões de almas para Jesus. Assim será em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, assim seja, Senhor. Vai ter avião voando para esse mundo nessa missão, código 153, missão toque divino. Glória a Deus, isso é uma glória. É barco com toque divino, é avião com toque divino, é carro com toque divino, é trailer com toque divino. O toque divino, aonde chegar, né, vai ter o toque divino. Aonde chegar, vai ter o toque divino, ó. Divine touch, sabe assim? Né? Jesus tocava nas pessoas e curava. Ele tocou em 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. Ele tocou em $50 e esses $50 virou $1,5 milhão de dólares. Vai ser o toque dos sinais e maravilhas, Senhor. Toque divino, que é sinais, prodígios e maravilhas. Sinais e maravilhas. Amém. E você sabe, amém, quando eu comprei uns equipamentos aqui, né, lá no Brasil, que eu tinha sido assaltado na minha loja, e aí eu fiquei sem os equipamentos, foi uma coisa horrível, e eu liguei para cá porque os equipamentos que eu usava eram americanos, umas máquinas de gravar. E aí eu tinha $1.000, tinha um amigo viajando para cá, na época eu mandei por ele $1.000 para chegar aqui e mandar lá para a empresa que eu estava fazendo negócio, né? Só que eu fiz o pedido lá, 3 meses depois chegaram as máquinas, eu voltei a trabalhar, depois daquele assalto incrível que eu havia sofrido, e aí voltei feliz da vida, vivi a experiência da multiplicação dos pães e 2 peixes. É como se eu tivesse estado presente no dia que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Aí o que aconteceu, Sibeli? Passado, sei lá, uns 2, 3 meses, voltei a trabalhar, todo vapor, ganhando dinheiro, né, abençoado, Deus fazendo assim com equipamentos novos. Aí eu resolvi pegar a nota fiscal
Resolvi não, estava na minha gaveta. Era uma manhã de um dia da semana. E aí eu peguei e olhei a nota fiscal, que a gente chama aqui de invoice, né? O invoice, quando eu olhei, era 10.740 dólares e 57 centavos. Nossa, Elvio, você comprou só com $1.000. Sibeli, dá a impressão assim que é isso? Aí escuta, eu assustado assim, porque aí eu lembrei, cara, porque não era que eu só tinha aqueles $1.000. Sibeli, veio um arraso pra cima de mim, entraram na minha empresa, mas me limparam. Eu fiquei sem dinheiro, sem recurso, sem nada. Me levaram tudo. Então, era o único que eu conseguia juntar, era $1.000. E eu falei assim, mandei. Mas sabe o que eu estava mandando? Eu estava mandando a semente do milagre. Eu estava mandando a matéria-prima do milagre. E aí, naquele dia, quando eu vi a invoice, eu peguei a invoice na mão assim, falei, como é que é? Assustado, falei, não, eu não tinha esse dinheiro. Como que isso aqui deu certo? Eu comprei 10 milhões, 10 mil, e naquela época era mais, né? Isso eu tô falando de 40 anos atrás. Não, 40 não. Menos. Era mais 30. ainda. Não, muito mais, um valor infinito. Aí o que tem alguém que se apresenta do meu lado e fala assim comigo, Sibeli? Exatamente. Filho, não se assuste, não se espante. Eu sou o mesmo que um dia multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentei uma multidão. Eu continuo o mesmo. Eu multipliquei o teu dinheiro. Glória a Deus, Joel. Sibeli, diante de Deus que está diante de nós agora, nos assistindo, assim mesmo, do jeito que eu estou te falando, isso não foi um sonho, não foi uma profecia, não foi visível. O Espírito Santo do meu lado dizendo assim, eu nunca mudei, eu continuo o mesmo. Eu sou aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Ou seja, ele pegou $50 e fez de $50 multiplicar para $1,5 milhão de dólares. Glória a Deus. Aí, Sibeli, eu dou aquela risada assim, né? Falei, Deus! Ou seja, eu vivi a experiência dos 5 pães, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E estamos vivendo agora esses pães e peixes. Nós vamos viver essa multiplicação de tudo aquilo que nós falamos. Então, para terminar e concluir, como a gente é humano e temos limitações, eu quero dizer o seguinte: tudo que eu falei, tudo que eu profetizei, tudo que falou, eu jogo para o campo do infinito. Eu jogo para o campo do infinito. Infinitamente mais. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Do que tudo que pedimos ou pensamos. Quer ver? Vou ler aqui para a gente também. Glória a Deus. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. A Ele seja dada a glória, a honra na igreja em Cristo por todas as gerações e para sempre. Então, infinitamente mais. Essa é a nossa porção. Lança essas palavras para o campo do infinito. O infinito. Fiel é aquele que prometeu. E Ele é poderoso para fazer além do que pensamos ou imaginamos. Outro versículo importante. Outro versículo importante.
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer dessa maneira. E eu vou colocar aqui, lembro da música que diz o seguinte: quer ver essa música aqui? Como é que começa? Tens os teus caminhos, tem teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria. Quer ver? Glória a Deus. Vou pegar aqui pra gente. É uma música muito forte. Alô? Oi, tô aqui, segura aí. Tá bom. Quer ver, ó? Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que falamos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Então, Senhor, todas essas palavras que eu tenho falado, eu lanço elas para o campo do infinito divino, do Deus infinito. Todas essas palavras faladas, profecias de números, de valores financeiros, de almas, de livros, eu lanço essas palavras para o campo do infinito, ou seja, para ser feito além, vai para o além, em nome de Jesus Cristo, para o além, eu declaro e assim seja, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito e está fazendo, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Tá feito, Sibeli. Tá feito, Helder. Em nome de Jesus. Nosso culto da tarde completou. Amém. Então tá. Tá bom, Helder. Fica na paz, sim, gente. Que Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Tá, Abraço. tchau. Tchau.